Todo mundo tem uma missão e é por isso que começa agora mais um Missão Podcast. Eu sou o César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. O que é esse bracinho aí? Eu tô espreguiçando Esse de é o maneira nosso compacta. Esse é o nosso canal. Pra não ter que ficar assim. Esse é o meu marido, gente. Esse é o meu marido. E hoje nós estamos aqui em casa, né? Não na minha casa, mas a gente tá com uma pessoa muito querida para nós. Felipe, inclusive, já pegou a estrada com ela, né? Sim, eu ouso dizer... Pra mim... É a melhor voz da música católica. Nossa! E eu amo tocar com meu pai, mas quando faço show com ela, é incrível. É bom que a gente dá muita risada. É maravilhoso, maravilhoso. O time é muito bom, né? Saudades do que você não viveu? Não, mas não, vivemos uma coisa maravilhosa, né? Até tombos no palco. Até tombos no palco. Mas já que ela já tá rindo, já tá aí, mas não é danada. A gente gosta de fazer um mistériozinho, mas... Não adianta, comigo não dá pra fazer muito mistério, sou muito escancarada pra mistério. Tô muito feliz. Ai, gente, também, eu me né? sinto em casa, de verdade, com vocês. Se não tivesse as câmeras, eu ia falar assim, vamos ficar batendo papo. Vamos mesmo. Vamos fingir que não tem câmera, Vamos fingir. Então, você tava falando... Você tava falando mal de umas... Mentira, a gente falava mal de ninguém, não. Não, a gente tava, como é que fala? A gente tava... Estávamos fazendo observações importantes. É uma partilha. Né? Não, eu acho que é um ponto bem legal da sua história, a gente já pode começar por ele, né? Que a gente tava falando sobre famílias numerosas, né? Verdade. Que aí toca diretamente na sua história. Com certeza. Porque, na verdade, eu venho de uma família muito numerosa, né? Da família da minha mãe são 12. Puxa. Aí nós somos em 5 irmãos. Só que meu pai casou 2 vezes, então por parte de mãe eu tenho 2, mas somos em 5, né? E eu só tenho uma. Uma pequenininha, assim. É por aí que começa a história. E você pode contar que a gente sabe que, né, do Convivência, a chegada da Maria Flor foi uma longa espera, né? Eu acho que a gente já pode chegar com os 2 pés no peito aqui. Pode, né? A chegada da Maria Flor foi algo muito inesperado, assim, né? De verdade, a gente não, assim, já tinha passado o lance de ai, Jesus fez a promessa, ai, né? Eu sou humana, meu marido também, e a gente chegou a um ponto que a gente achava que não ia vir mais nenhum filho, assim, pelo tempo, né? Esse ano a gente vai fazer 20 anos de casado. A gente, quando engravidou da Maria Flor, a gente tinha 12 anos de casado. E eu e o Dri, logo... Eu casei muito nova, né? Casei com 18 anos, né? Bem menininha. E aí, eu entrei na faculdade, eu pensei, depois de 2 anos de casado, vamos engravidar, né? E achei que seria muito mais fácil do que foi. Mas eu confesso para você que foi a melhor parte, foi o tempo de espera, porque eu não seria nunca a mãe que eu sou hoje, devido a todas as ocorrências da minha vida, os traumas e problemas que aconteceram na minha vida pessoal, assim, emocional. Eu não seria a mãe que eu sou hoje se eu tivesse tido a Maria Flor lá com os meus 20 anos. Então, eu acredito que Deus teve muita misericórdia também, assim. Me preparou para esse tempo, porque era algo que eu sonhava muito, que era a maternidade. Eu falo pra Adriana até que eu sonhava mais ser mãe do que ser esposa. Mas eu tive que aprender a ser esposa, aprender a ser família para poder depois ser mãe. Então, a Maria Flor, ela veio num momento onde a gente estava assim... De verdade, assim, juntando dinheiro para fazer mochilão na Europa, porque a gente já tinha passado por todas as crises do casamento possíveis, financeiras, de família, de não querer mais, de separar, voltar, amar de novo, ficar apaixonado, todas as fases, né? Então, quando a Maria Flor veio, ela veio num momento muito favorável à nossa família, minha e do Dri, assim. Então, a gente ficou muito feliz, óbvio, com a chegada dela, mas, assim, foi assim, avassalador, né? A gente demorou 3 meses para falar para todo mundo, com medo, né? De acontecer, de perder e tudo mais. Mas foi hilário também como a gente descobriu. Porque eu já fazia fiz vários exames durante muito tempo, né? Para saber se tinha algum problema meu de infertilidade, alguma coisa assim, exames das trompas, aquele tudo. Então, eu tinha bastante aversão, assim, a ginecologista, a médico, eu já não aguentava mais, porque foi mais ou menos um período de 6 anos aí de tentar descobrir o que tinha. O Dri também fez alguns exames, mas com o homem é menos invasivo do que com a mulher, né? Então, chegou um ponto assim onde eu não aguentava mais, e aí uma médica veio e falou assim, por que você não faz, então, uma inseminação e tal? E eu saí do médico naquele dia, assim, eu falei, cara, não sinto que eu tenho que fazer isso, assim. É como se eu tivesse que... Algo lá dentro me dizia que eu tinha que esperar um tempo, né?
E então, assim, lógico que eu não sabia que era tanto tempo, né? Não sabia que ia demorar tanto. Mas, e o mais bonito disso tudo foi que a primeira vez que eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei apaixonada por BH. Você é mineira, então, assim, eu sou apaixonada por aquele povo, me sinto mineira de coração. E eu lembro que eu falava assim, ai, Deus, eu queria tanto que minha filha nascesse aqui, nesse lugar, antes mesmo de morar em BH. Então, quando eu fui para lá, a gente já não fazia mais exames de nada, assim, a gente deixou a vida correr, né? E comecei a fazer terapia, né? Depois de um bom tempo, tomei consciência de algumas coisas que eu precisava reorganizar dentro de mim. E a Amandinha Dumont foi a minha terapeuta nesse período. E a gente não mexia muito nesse lance de engravidar e tudo, porque era uma ferida... Vamos deixar ali, vamos deixar pro final da... Tipo assim, já tava aceitando, né, o negócio. Assim, já sei que não vai dar nada mesmo. No fundo, óbvio que a gente não aceita, mas para as pessoas, ai, gente, tô tranquilo. Mentira. Dentro de mim era assim, meu Deus! Eu lembro de um dia estar assistindo um filme que era sobre uma mulher que estava tendo filho e tal, e eu lembro que eu chorava em casa e falava assim para Deus, perguntava, quando que eu vou viver isso? Eu quero viver isso, eu quero gerar, eu quero fazer parto, eu quero sentir tudo isso aí. Quando que vai ser, né? E interessante foi uns 2, 3 anos depois dessa, eu lembro muito dessa oração que aconteceu de eu estar grávida. E a Amanda, ela falou assim pra mim, na época, né? Vamos num especialista para você desencanar de uma vez, né? E eu tinha um monte de exames, eram muitos exames mesmo, que a gente tacou fogo depois que a Maria Flor nasceu. Mas que a gente foi lá levar, é verdade. Sim, porque eu falei, gente, Deus é Deus e a gente quer fazer as coisas no nosso tempo e esperar o tempo de Deus é a melhor coisa do mundo, assim. Nossa, não tem... Eu tenho... mastigado, ruminado, apreciado o processo. Entendido muito o que é um processo, assim, de espera em Deus e viver, né? Depois o seu ápice da promessa daquilo que Deus dá, assim. Quando eu olho Maria Flor, é muito isso. E aí, a gente foi no especialista lá em BH, a gente levou os exames, a gente ficou um bom tempo lá, vendo os exames, e eu fiquei muito, assim, estressada com aquele momento, assim, porque era ruim para mim alguém falar, né? Tipo, você não pode ser mãe. É horrível ouvir isso, né? Você não vai gerar uma criança, não tem como. E ele ficou durante muito tempo olhando ali e, de repente, ele olhou para mim e falou, olha, Nanda, é impossível você ter filho sem uma intervenção médica. E eu sempre falo isso para todo mundo, assim, que a palavra impossível, depois que ele falou isso, eu não escutei mais nada, assim. Ficou um breu, assim, ficou ecoando aquilo. Eu saí de lá bem colérica, bem estressada, bem chorando, bem ligando para minha psicóloga desequilibrada. Falando, por que você me mandou lá e tal? Mas era para ouvir a palavra impossível. Eu tenho absoluta certeza disso, assim, porque eu já estava grávida, né? Quando ele disse isso, e a gente descobriu tempos depois, quando começou a atrasar, mas sempre atrasava. Então, assim, várias vezes fiz exames de gravidez, aquela frustração de pegar negativo, aquela frustração, né, de você fazer o exame em casa e não dar os 2 risquinhos e tal. Então, era uma coisa, assim, que para mim já era bem frustrante. Ela tinha atrasado 12 dias, eu lembro que eu conversei com a Moninha. A Moninha falou, faz o exame. Aí eu ficava, gente, mas eu vou frustrar o Adriano, eu viver tudo aquilo de novo. Mas no dia que a Moninha conversou isso comigo, eu tive uma conversa com o Adriano e fiquei sentida. E eu não sou muito de... Eu falei, gente, eu não tô normal. Aí eu fui, peguei o exame de manhã cedo, escondi de todo mundo, fui pra paróquia, onde eu trabalhava, e fui fazer xixi no exame, né? E lembro que eu ficava olhando a caixinha e falando, é impossível, né? E fazendo xixi no palitinho e eu olhando... impossível, gente. Quando eu olhei assim, que tava os 2 cisquinhos, eu não... Eu falava, gente, mas o moço falou que era impossível, gente. Como que... Né? E sair com aquele... eu preciso contar isso, que é sensacional. Porque eu não tinha ninguém para dividir aquela informação. Eu tava sozinha na produtora. E o Adriano tava em casa... E aí, eu ligando pra ele, e a pessoa, meu marido, como disse César, meu marido também é uma pessoa muito tranquila, não atendia o celular, e eu falava, gente, pra que tem celular, né? Eu liguei pro Uber, liguei não, né? Chamei no aplicativo um Uber, não é Uber, gente, é o, como é que chama? Um aplicativo de te levar pra algum lugar. Não, pode falar Uber. E aí, saí dali
dentro do Uber com o palito mijado, fui andando com aquele palito assim, entrei no elevador do meu prédio, subi lá dentro, né, do apartamento, tudo, abri a porta e meu sonho era fazer aquela caixinha bonitinha. Ai, olha, estou grávida, eu não tinha condição psicológica para aquilo, né? E cheguei pro Adriano e ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu tô grávida. E aí ele falou, saiu levantando uma... Como? O que a gente faz? Eu falei: eu também não sei. não esperava essa informação agora na minha vida. E aí a gente fez os exames, tudo, e foi muito emocionante, assim, porque foi o primeiro neto da minha sogra, né? O segundo da minha mãe, mas muito coladinho, assim, porque meu irmão também ia ter neném perto também. Então foi um... Ah, gente, não dá pra explicar. Todas as vezes que eu lembro, assim, das sensações, porque eu fui aquela que... Eu falo que eu não sou parâmetro pra ninguém na maternidade, porque eu curti tudo. O enjoo, a dor, o incômodo, tudo. Eu achava o máximo, mas porque eu esperei muito tempo. Então, não dá muito pra falar assim, você sofreu. Não, gente, eu curti tudo que vocês imaginarem. E a gestação foi tranquila? Teve uma complicação. Eu nem enchei. Eu usei salto alto... daqueles grandes até 7º mês. Eu cantei até quase o 9º, né? Quase na... Porque a Conferência Fanuel, eu tava, assim, com barrigão de 8 para 9 meses já. Não sei nem como que eu conseguia cantar, gente. Porque era, né, cantar ainda rock and roll, que você joga base aqui. Mas era muita vontade de viver tudo aquilo. Então, não tive nada. Eu tive parto normal. Não tive uma complicação no meu parto normal. E remete àquela oração que você fez, né? Do vídeo. Quero viver tudo isso que essa mulher tá vivendo, né? Exatamente. Que até o normal também te traz essas dores, né? Tudo isso, a dor do parto. Exatamente. Então, eu queria viver tudo aquilo, assim. E o meu sonho era... Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe, né? Então, o meu sonho era, assim, engravidei. Era isso que eu queria viver. Só que ele sabia que não podia ser lá atrás. Eu tinha muitas coisas para serem curadas no meu coração, para ter uma maternidade como eu tenho hoje com a Maria Flor, assim. É algo único para mim. Senhor, mas o Senhor, estou esperando novos filhos. Ô, Nanda, nesse período de espera, algum momento vocês pensaram em adoção ou não? Chegamos a pensar. Na verdade, assim, a pressão da família era muito grande, né? Então, eles davam todas as opções pra gente. E uma delas foi, gente, por que vocês não adotam? Que não sei o quê. Eu falava, gente, não quero adotar. Assim, eu achava, na minha cabeça, que era uma responsabilidade muito grande a adoção. No sentido de você... Eu tinha que estar muito preparada psicologicamente e com o meu coração muito aberto para poder ter esse movimento. Porque não poderia ser uma satisfação simplesmente para eu ser mãe. Né? Tipo, como a gente compra um produto e nos satisfaz. Não, é um passo muito maior. Eu acho que quem adota, quem tem esse movimento... Mesmo é um chamado. Muito, porque é muito diferente de quando você gera, né? Assim, e a gente está muito numa sociedade onde a gente tem tudo muito rápido, né? Então, eu ficava pensando sempre nisso, assim, será que eu estou fazendo a minha vontade ou é realmente uma vontade do coração de Deus essa adoção? Então, eu cheguei a pensar, o Dri também chegou a pensar em fazer inseminação e tudo, e eu... várias vezes relutei, não, a gente vai esperar. Então, essa espera foi dolorida, mas foi necessária. Principalmente da minha parte, assim. Porque hoje, tem uma menina que eu acompanho, a Pamela. Graças a Deus, hoje ela também tá com a Cecília, né? Tem 4 meses, se não me engano. Que nome lindo. É, maravilhoso. E ela é uma gracinha. A Pamela teve 4 perdas gestacionais. E o mais louco, eu posso dizer assim, é que ela é instrutora do método Billings. Então, assim, imagina ela ver tantas mulheres, meu positivo, né? É igual como se você trabalhasse com isso e você, que legal, seu positivo. E eu vi que algumas pessoas perguntavam para ela, você não pensa em adotá-la? E é exatamente isso o pensamento dela, né? Não é um plano B, isso aqui não deu, então vamos... Não, tem gente que, então, entenda que não é para ter filhos, né? Talvez essa seja a melhor consciência. Sim. Agora, pode ser que, igual tem a Bruna, né, de Belo Horizonte, não sei se você conhece, Bruna Gutstein, adotou 5 irmãos. E assim, você vê a vida da Bruna e do Eric hoje, você não imagina ela sem aqueles 5. Sim. E demorou porque tinham que ser aqueles 5. Então, assim, num momento da história dela, aqueles 5 cruzaram com ela e para ela é perfeito e tá ótimo, e é isso. Né? E é da mesma forma, se Deus quiser ainda enviar para ela, amém, ela tá aberta, óbvio. Mas é cada um com o seu chamado. E houve um momento que ela teve que se abrir a isso, né? Sim. Então, peraí, não tá, mas será? E o que eu quero dizer é que não é todo mundo que não está conseguindo, e eu também, às vezes, pergunto por que Deus, né? Não é que a gente
tem que entender, na verdade, eu acho. Não, abstrair, né? Tipo, ai, não. Vamos... Não, gente, Isso, ser humano, a gente vai isso. questionar, né? Exato, igual que eu passei ano passado, eu falo às vezes com ele, pô, cara, tava aqui dentro já, as duas estavam aqui, era só esperar mais um pouquinho. Então, não cabe a mim entender, cabe a mim abraçar, né? Tipo assim, Deus, tá bom, então, né? Alguma coisa tinha que ser, porque teve que ser assim. Então, da mesma forma, né? Que esse testemunho possa alcançar muitos corações hoje, porque hoje, de fato, a sua flor, né? Desabrochou. E é muito interessante, porque na época, olha como é Deus, né? A gente não entende as coisas de Deus mesmo, e às vezes a gente quer entender, né? E não precisa entender, a gente tem que viver, né? Sim. Vivenciar. Porque lá em Belo Horizonte, eu encontrei mais 2 mulheres na paróquia do Padre Alexandre que também não conseguiam engravidar e tinham o mesmo período de tempo de espera, né? Então, a gente se juntava e a gente chorava as nossas dores de entender. Eu falei, olha que misericórdia de Deus me fez encontrar outras mulheres para que elas pudessem entender o que eu estava sentindo. E hoje, todas elas têm os milagres delas, sabe? Assim, foi uma por uma. Eu lembro a primeira que foi a Ellen, do Zé. E até a gente se encontrou. E aí, ela não tinha visto a Flor ainda desde que ela nasceu. Porque logo que a Flor nasceu, a gente já mudou. Enfim, a gente não conseguiu se encontrar. E eu lembro quando ela engravidou. É João dela, né? O João. O João e Maria, né? E aí, quando ela engravidou, a gente tinha na paróquia Nossa Senhora Rainha, tinha uma salinha dos músicos, assim. Eu lembro com muita emoção, assim, disso. E aí, eu lembro que eu questionava, falava, nossa, Deus, por que, né, que pra Ellen chegou... E olha como a gente é, né, egoísta, né? Por que pra ela chegou e pra mim não vai chegar, né? E eu lembro que, logo que eu questionei isso, ela entrou. E ela já tava com barriga de 6, 7 meses, que aquela barriga já tá redondinha, assim. E aí ela fez questão de botar minhas mãos na barriga dela. Ela falou assim, essa hora vai chegar. E foi pouco tempo depois que aconteceu. Então, é muito bonito esse movimento de Deus, que é muito inexplicável, assim. Né? Quando a gente se percebe dentro do milagre, a gente não imagina que esses momentos, os momentos de dores e de questionamento foram necessários para que eu pudesse desfrutar desse milagre como eu desfruto dele agora, entende? É bem aquilo da passagem, quando Jairo chama Jesus, né, para curar a filha, só que no meio do caminho ele para. Então, Jairo primeiro ele tem que contemplar aquele milagre no meio do caminho para depois ver o milagre, né? Então, assim, a gente tem que saber ver esse milagre dos outros primeiro, por mais que seja difícil. Nós somos humanos, né? Sim. Mas a partir do momento que você se alegrou, né? Questionou, mas talvez ela te desarmou ali, né? Com a atitude dela. Com certeza. Né? Tava ali meio que criticando Deus, né? Pô, cara, porque não é nem assim, né? Ah, não é ela. Não, é tipo, por que não comigo, né? Porque eu quero. Então, o que ela fez que eu não fiz, né? O que ela tomou que eu não tomei? O que faltou pra eu fazer aqui? Exatamente. Mas é bem esse movimento, assim. É um movimento de contemplação, né? Assim, eu lembro que cada criança que eu via nascer das minhas amigas e cada pessoa que eu tive que encontrar que não queria uma gestação. Eu cheguei até uma vez, uma amiga minha, na época, engravidou, a gente tava na faculdade e eu lembro que eu saí com o exame dela na mão e eu tinha acabado de fazer o meu exame e tinha dado negativo. E eu olhei o dela e o dela deu positivo e ela não queria. E eu pensava, Deus, eu quero, por que você não... Então, esses questionamentos todos eu acabei tendo que... confrontar comigo mesmo para poder não entender, mas vivenciar esse processo. Porque ontem eu falei pro Adriano, ontem eu chorava, assim, lembrando da menina que eu fui lá atrás, assim. Da menina que a mãe engravidou, mas a gestação não era aquela esperada, né? Dos momentos em que eu vivi, de dores. E olhar hoje é contemplar essa história. Existe um propósito nisso tudo, né? Como diz Padre Pio, e eu tenho vivenciado isso, assim... de uma forma muito plena, bendita dor. Bendita dor que me fez olhar para o céu, bendita dor que me aproximou de Deus. Então, eu tenho vivenciado isso, de contemplar essa história toda que eu vivi, para saber que cada dor, cada processo valeu a pena para eu chegar até onde eu estou aqui. Maravilha. E você fala de dor. Teve um momento aí da sua vida que foi quase adeus Nanda, né? Foi. Você pode contar pra gente? Foi quando eu tinha 12 anos, assim. Na verdade, eu tenho...
a gente fala que a gente está em depressão, né? E que a gente não é depressivo, a gente tem um momento de depressão. Então, naquele momento eu não tinha um diagnóstico certo, mas devido à separação dos meus pais, eu entrei em depressão, mas eu não entendi o que era aquilo. Ainda mais naquela época ainda não tinha esse entendimento psicológico tanto quanto é hoje. Ainda tem, né? Mas tinha muito, é coisa de adolescente, é frescura, tá chorando, essas coisas assim. E devido ao que a gente vivia na nossa casa, né, a separação foi muito difícil, muitas feridas foram abertas, principalmente na minha mãe. E a minha mãe teve que ser o pai e a mãe da casa, assim, porque ela teve que correr atrás para poder pagar as contas, para dar de comer pra gente, enfim, né? A gente tinha uma condição de vida muito boa, a gente foi morar, e minha mãe e meu irmão num quartinho, porque a gente não tinha onde morar. Depois meus pais se separaram, porque se perdeu tudo da renda e do trabalho que eles tinham realizado juntos devido às situações que aconteceram e escolhas que meu pai fez. Então, foi muito difícil em muitos momentos, assim. Mas o maior foi a separação do meu pai, assim. Meu pai era uma pessoa muito... Felipe é pai, sabe disso. A ligação da menina com o pai é uma coisa muito forte. E eu sofri muito com isso, né? Meu pai... casou de novo, teve outros relacionamentos, então isso me doía, eu ter que entender essa partida do meu pai, entender ele como um ser humano. Uma menina de 12 anos era muito difícil compreender isso. Então a dor foi ficando latente até um ponto que ficou uma dor física, eu não queria mais sentir aquilo. E aí eu comecei com pensamentos suicidas, mas minha mãe naquela época nem sonhava que eu vivia aquilo, assim. Ela não tinha nem noção, porque ou ela dava de comer ou ela dava de comer. Assim, não tinha muita alternativa. E aí eu comecei com pensamentos suicidas e fui planejando o dia em que eu ia fazer. Quis escrever uma carta, não tinha condições de escrever. E um dia na escola eu voltei muito mal. E aí eu falei, vai ser hoje. E aí eu cheguei mais cedo. Você chegou a partilhar com alguém? Não. Nada. Ninguém sabia do que eu estava vivendo. Assim, eu tinha muita vergonha de dizer o que eu estava vivendo. Era como se eu não queria preocupar mais a minha mãe, eu não queria causar mais. Parecia que tudo era por conta. Ai, desculpa. Parecia que tudo era por conta da gente estar dando trabalho, né? A gente está ali, minha mãe tem que trabalhar, então eu não queria ser mais um trabalho. E aí o pensamento, infelizmente, né? Cabeça vazia, né? O diabo faz mesmo. E eu tenho certeza, assim, que ele foi me conduzindo para isso, porque eu sentava na janela do meu prédio, morava no 3º andar, falava, se eu cair daqui, eu vou machucar, vou dar mais trabalho. O meu negócio era dar fim mesmo, aquela dor. E aí, eu cheguei em casa e cheguei da escola, minha mãe, né, serviu o almoço pra gente, ela foi trabalhar. E aí, umas 3, 4 horas da tarde, eu lembro, assim, que eu falei, eu vou lá pra cozinha. E aí, eu fui cortar meus pulsos mesmos, assim. Só que minha mãe, pela misericórdia de Deus, chegou mais cedo em casa. E quando ela chegou, eu lembro que eu assustei muito, joguei a faca. E você tinha pesquisado coisas assim na época? Porque eu tenho 2 cicatrizes nos pulsos. Porque quando eu tinha 5 anos de idade, eu me acidentei com uma garrafa de Coca-Cola. Estourou a garrafa de Coca-Cola. Alô, Coca-Cola. Alô, Coca-Cola. E aí, aquelas... Não é KS que fala? Não é KS, é pequenininha. É de 1 litro. E de 1 litro. De 1 litro. E aí, eu caí, estourou e cortou os 2 pulsos. E não sei por quê, eu guardei essa informação porque tiveram, né, segurar minha perna, meu braço pra poder costurar. Uma menina de 5 anos, assim, o pulso rasgou bem, assim. Tem a cicatriz até hoje, daqui a aqui. E aí não pegou essa veia. E por algum motivo eu sabia exatamente a veia onde eu teria que cortar para poder esvair mais sangue, enfim, material. Porque eu perguntei por que para uma criança saber, né? Tipo, bem específico. Bem assim, específico. Né? E aí eu lembro que eu tava para colocar, assim. Por isso que eu falo que não foi uma tentativa, porque eu não tava querendo aparecer. Eu queria realmente que acabasse. Aí minha mãe chegou mas eu assustei demais com a minha mãe chegando. Nossa, eu lembrar disso hoje. Porque eu fiz análise terça-feira, né? Tá tudo mexido. Mas quando ela chegou, eu lembro que eu assustei muito com a chegada dela, porque eu não queria dar preocupação para ela. E aí eu joguei a faca, e aí óbvio que eu não comentei nada, porque se eu contasse pra minha mãe, naquela época, coitada, ela ia ficar doida. Falando, o que eu faço agora, né? E a minha mãe foi muito acolhida pela renovação carismática naquela época, né? Quando meus pais se separaram, a minha mãe, a gente é de denominação evangélica, mas minha mãe, a dor da separação aconteceu dentro da igreja. Então, minha mãe
não queria pertencer mais à igreja evangélica do jeito que aconteceu, assim. Então, ela foi muito acolhida pela renovação. Porque meu pai é evangélico até hoje, mas a minha mãe era uma pessoa, assim, cristã, mas não era denominação ali, mais o meu pai. E aí, ela começou a ser acolhida, e naquele dia eles iam rezar o terço na casa de uma tia minha, que foi, inclusive, minha madrinha de casamento. E aí ela falou, vamos lá. Né? Eu acho que ela queria me animar para fazer alguma coisa, né? Imagina, assim, hoje, sendo mãe, eu fico imaginando o que passou na cabeça dela, né? E aí eu falei, não, tá bom, mãe, então vamos. Aí eu fui, e aí era uma oração de terço, acredito que seja uma final de novena, porque tinha um padre, tinha uns ícones, eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, era uma sala, eu fiquei aqui, elas todas na varanda, as senhorinhas, assim, essa minha tia, minha mãe e tal. E aí, no final, ela pegou e falou assim, filha, vai ter um sorteio de alguma coisa, coloca o seu nome. Eu falei, mas não tem significado nenhum. Por que eu vou colocar um sorteio de ícone de igreja? Nem sei o que é isso aí. aí ela falou, põe o nome e tal. Aí pus. Por obediência, ela mesma pus. E aí foi sorteada, ganhei aquela caixinha de Nossa Senhora de Fátima, por isso que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Eu sou louca para ir em Fátima por conta disso. E aí ela me deu a caixinha, tinha como rezar o terço, um terçozinho branco, assim, aquela imagem bem dela, assim, com fundinho vermelho. E aí o padre que me entregou, ele falou assim, minha filha, eu acho que você tem que rezar muito. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui para casa, daí minha casa tinha uma gaveta, assim, onde eu estudava, eu puxei, aí eu olhei, estava todo mundo dormindo, acendi uma vela. Eu fazia escondido, com medo mesmo. Porque como a minha base teológica era completamente diferente, parecia que eu estava traindo alguma coisa, né? E aí eu fechei a porta e fiquei rezando. Eu rezei mais ou menos seguido, assim, sem pestanejar um dia. Você acha que 3 anos. E eu fui saindo da depressão, assim. Então, eu creio muito que Deus, realmente, através das mãos de Nossa Senhora, conseguiu me tirar daquele lugar onde eu estava, assim, né, emocionalmente. Eu devia ter feito terapia naquela época, com certeza, né? Mas, né, porque eu acho que Deus tira e Ele também capacita pessoas para que você possa melhorar. Mas você era só uma criança. Eu era só uma criança. E aí, eu fiquei 3 anos muito bem, assim. Fui melhorando cada vez mais. E aí, saí realmente, porque eu quase reprovei. Eu lembro que eu já estava assim, eu não gostava de estudar. Só que a minha depressão não é aquela que se isola no quarto. É aquela depressão silenciosa que parece que você não tá depressiva, você tá de boa, entendeu? Mas aqui dentro tá uma confusão só. Então, foi aos pouquinhos, com a oração do terço. E aí, depois, eu fui esquecendo essa dor. Mas eu confesso que eu botei muita coisa debaixo do tapete, que eu tive que resolver depois, né? Que eu estou resolvendo ainda. Eu tive que resolver depois nos meus questionamentos. Mas foi por conta de Nossa Senhora, assim. E a experiência que eu vivi foi o ponto-chave, assim, a virada da minha vida. Porque depois que eu vivi isso, eu não quis mais ir ficar na igreja batista, que eu frequentava com meu pai, porque eu entendia que aquela mulher tinha me abraçado. Eu entendia que aquela mulher tinha me acolhido de certa forma. E aí começou a tudo mudar, assim. E eu não ia mais na igreja, mas eu ficava ali rezando o terço. Até que um dia eu trompei nessas indas e vindas de igreja que eu entrava, tirava o sapato, entrava dentro da igreja, ia lá falar com Nossa Senhora. Olha que louca, né? Muito doida. E aí conversava com Nossa Senhora e depois saía, né? Porque eu não sabia nada de missa, não sabia nada dessas coisas. E aí encontrei uma coordenadora da Renovação Carismática e aí fiz o meu primeiro retiro querigmático, e aí as coisas foram acontecendo. E a minha primeira composição foi de Nossa Senhora, que me levou para Canção Nova. Na época eu cantava em barzinho e estava começando a minha conversão. Eu lembro que quando eu fui na Canção Nova, eu olhei, na época era o Eros, a Ziza, que era jurado. Eu não sabia nem quem que era aquele povo, né? Não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Não tinha nem noção do que era Canção Nova naquela época. Muito novinha, eu tinha 17 anos. E tudo muito ainda novo na minha cabeça. Mas foi ela, assim. Foi através dela. Tanto que todos os lugares que eu passo é Nossa Senhora, né? Hoje estou na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Trabalhei na paróquia Nossa Senhora Rainha. Trabalhei na TV Imaculada Conceição. Tudo tem um pouquinho de Nossa Senhora me conduzindo. E a música? Como que entra a música na sua vida? Muito nova. Nossa Senhora, eu era uma menina Eu lembro que eu cantava em casa. Tinha aquelas araras, sabe? Que você coloca assim... as roupas, eu arrancava aquilo e fazia de microfone, e ficava cantando dentro da casa.
Mas alguém na sua família Ninguém. tem? Então, era chacota, né? Eu era louca da família. Porque ninguém tem... Até hoje, ninguém, assim, tem a veia musical, né? Então, eu era muito de dançar, era muito aparecida e tudo. Mas era muito louco, porque dentro de casa era muito, assim, acolhedor, tudo. Mas fora de casa, eu sofria muito bullying na escola. Então, durante 4 anos na escola, eu não tinha amizades, assim. Então, a música foi um lugar onde eu tentei achar um bálsamo, né? Como diz a minha psicanalista, ela veio junto, a musicalidade vem junto com você, né? Ela nasce junto com você. E aí eu fui para um coral, mas também não era muito legal, porque o coral, a irmã não achava que eu queria ser solista, queria cantar, e ela achava que não era muito interessante a minha voz para cantar ali como solista. Então, durante uns 4 anos ali, quando eu era pequenininha, a musicalidade fazia parte, mas eu não sonhava, assim, uma coisa... Ai, você cantora, não tinha isso. Só gostava muito de cantar. Era ruim, era muito ruim mesmo, assim. Não estudei canto, demorei muito tempo para estudar canto, só depois que eu tive um edema, mas agora velha, que eu fui estudar. Velha. Mas gente. Né, tinha que ter estudado um pouquinho mais cedo. A gente começa a tocar piano ali com o quê? Uns 7 anos de idade. Eu fui cantar, aprender a fazer técnica vocal mesmo, depois de muito tempo. Mas aí, depois, eu comecei a criar, na época da adolescência, assim, um gosto pela música, porque eu comecei a cantar no recreio da escola. Então, o pessoal achava maneiro. E eu era meio revoltada, então o povo achava legal e tal. Eu te perguntar isso, você sofria bullying por quê? Na escola? Eu era... Eu falo isso, o povo fala, ai, Nanda, mas eu era muito esquisita para aquele padrão daquela escola. E o que é ser esquisita, né? Não sei, assim, era... A maioria das meninas estudava numa escola tradicional, lá de Campo Grande. A maioria das meninas eram todas loirinhas, bonitinhas, acomodadinhas. Meu cabelo era tipo o Patricinha, que Exatamente. Uhum. Então, eu tive amizade com uma menina, que era a Andréia, que era filha da faxineira da escola, porque um dia ela ficou com muita dó de mim, porque eu lanchava sozinha. Porque ninguém conversava comigo. Assim, eu ficava isoladona lá atrás, tinha muita dificuldade de aprender. Mas você usava alguma vestimenta, algum Nada. tipo diferente? Nada. Não, eu era magrelaça, assim, muito magrela. E meu cabelo era muito, assim, como é que fala? Volumoso, né? Assim, bem armado. E aí, então, minha mãe tentava dar jeito no meu cabelo, mas não dava jeito. Então, tudo isso fazia com que as meninas me isolassem, assim, cada vez mais. Você era tipo a Wandinha. Tipo isso, né? E como eu era mais morena que todas ali também, então tinha um certo bullying, questão física. Porque eu não era muito de falar, eu não era muito de conversar com ninguém dentro da sala de aula. Tinha muita dificuldade de estudar, tive que usar óculos, porque as meninas que mandavam na sala estudavam na parte da frente, então eu só podia ficar lá atrás. Então eu não enxergava, era uma confusão. Até que a minha mãe entendeu que tinha que mudar de escola, e aí eu mudei de escola e as coisas começaram a melhorar, assim. Aí quando eu entrei na adolescência, que eu fui me descobrindo, assim, como uma pessoa. Né? Assim, tipo, ai, que legal, eu posso falar, as pessoas me escutam. Eu não sou um bicho esquisito, sou uma pessoa, sou uma né? pessoa, eu posso falar, as pessoas me escutam. Porque eu não tinha muita fala, assim, com essas pessoas, não tinha muita voz. Aí comecei a virar líder de sala, comecei a entender que eu podia ter uma voz para as pessoas, que eu podia falar, que eu podia ter uma oratória legal. Aí virou tipo aqueles filmes americanos que as patricinhas zoam e depois ela sai com o bonitão, sabe? Tipo isso. Sai no conversível assim e passa pelas patricinhas. Né? Tipo isso. Mas aí eu comecei a cantar na escola, nos intervalos, eu comecei a ver que eu gostava de rock and roll. Aí eu lembro que o menino achou legal, começamos a tocar numa roda de violão. Aí Isso na outra escola que você Isso já na outra escola. Uhum. Na terceira escola já. Eu saí da escola particular. Na 15ª escola. Eu saí da escola particular para a escola pública, quando os pais se separaram. E aí comecei a conhecer uma outra galera que tocava violão, que ficava nas rodinhas e tal. Eu achava da hora pra caramba. E aí comecei a cantar com eles. Aí comecei a cantar nos intervalos. Lembro que eu cantava muito Patofu. Porque tinha a Fernanda Takai, e aí o pessoal falava, não, é a Fernandinha, da Fernanda Takai, então, enfim. E aí comecei a fazer musical na escola, eu dirigi os musicais, cantava, fiz Morte e Vida Severina na escola. Foi uma fase muito legal, assim, de descoberta artística. Uhum. E aí depois eu comecei a cantar em barzinho. Aí eu comecei a cantar em barzinho em Campo Grande, em vários, assim, MPB, rock and roll. Mas nunca na minha vida que eu imaginava que eu ia ser uma missionária. Nunca, assim, mesmo sendo de uma base evangélica, onde a música é muito forte, eu nunca me imaginei lá na frente, assim. Então, aconteceu muito
Deus, sabe assim? Porque eu acredito que o pretexto de eu estar no caminho até hoje foi a música. Deus conseguiu me laçar pela música e dizer assim, aqui você não vai sair, daqui você vai querer se manter porque a música é o pretexto para que você olhe para mim. Então, quando eu entro na renovação carismática através do Retiro Querigmático, eu tenho vários momentos de muita cura e o tio Toninho, que era de cura interior, da renovação carismática lá. Eu lembro que quando ele passeou pelo Santíssimo, pela primeira vez que eu vi o Santíssimo na minha vida, assim, ele terminou a adoração junto com ele, passou com o padre e tudo, e ele ficava olhando pra mim. Eu falava, gente, esse senhor ficou me olhando, gente, pelo amor de Deus. E eu falei, será que eu tô fazendo alguma coisa? Eu sofri bullying a vida inteira, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Alguma coisa tá esquisita aqui. O que eu tô fazendo? E aí ele terminou, depois de conversar comigo, ele falou, minha filha, tinha 17 anos, né? Minha filha, eu vejo uma Bíblia na sua mão e um microfone na outra. Eu falei, você tá louco? Mas nunca, tio, você não tá entendendo. E aí, depois, foi aos poucos. Eu comecei a cantar na missa, comecei a cantar na renovação, mas foi muito devagarinho na minha cabeça. Porque nesse tempo, passou o quê? Uns 6 meses. Aí eu já tava na Canção Nova, cantando no Sexto Festival. Que foi o Adriano, meu bendito marido, que apareceu, que é uma pessoa de Deus, que vai pro céu, porque ele aguentou todas as minhas loucuras da minha vida e sempre me incentivou. Ele falou, cara, por que você não escreve? Faz uma música. Eu nunca tinha feito uma composição. E aí eu fiz a música Maria, Minha Mãe, que era um rock, era um blues rock, que foi pro Sexto Festival. E aí, quando chegou, eu tenho a cartinha até hoje. Quando chegou a cartinha da Canção Nova, a cartinha, não era nem e-mail. Chegou a cartinha da Canção Nova, eu falei, gente, não acredito que deu certo. E aí a gente fez várias rifas e tal pra poder conseguir custear, porque Campo Grande pra Cachoeira era tipo, meu Deus, é muito longe. E aí a gente foi, cantou, foi sensacional, assim, tudo que eu vivi. Ganhou o festival? Não, lógico que não, né, Sexo? Deus não ia fazer isso, a minha filha, bem menos, né? Eu lembro que quem ganhou foi que fez a música Fiel Pelicano. Fiel Pelicano, milagre. Na época eu não... Você não era muito novo. Aí eu peguei, a gente cantou, teve a primeira seleção, eram 1.500 bandas, de 1.500 ficaram 1.500 bandas? Do Brasil. Nossa, o festival de música era bombava. Não, quando eu cheguei lá, que eu não tinha Nossa. noção que era Canção Nova, eu falei, gente... Nossa, quanto católico junto! E aí a gente cantou, teve aos 30, e dos 30 eu fiquei entre os 10. Aí a gente cantou no segundo dia, e dos 10 eu fiquei em sexto. Mas tudo isso, olha, eu acredito muito nisso, né? Os pretextos de Deus. A música, o palco, era uma fachada para o que ele tinha para me falar, né? Porque quando eu desço do palco, uma menininha da mesma idade em que eu tentei suicídio me abraçou. No rincão antigo, que você desce assim, na lateral, né? Ela me abraçou pela cintura, assim, eu lembro da carinha dela até hoje, assim. Ela me abraçou, aí ela olhou para mim, ela falou assim, a sua música tocou meu coração. Ah, que bonitinho. Que gracinha. Aí eu olhei aquilo, era como se Deus falasse... tá difícil. Aí eu senti como se Deus falasse para mim assim, eu quero que você cante para isso. Não é para fazer sucesso, para tocar. Não tenho nada contra isso, sabe? Mas eu senti ali uma emoção, assim. É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você toque o coração das pessoas através da música. E eu saí dali decidida a não cantar mais música secular, a não cantar mais em barzinho. E eu lembro que a minha banda, metade era a banda que tocava comigo na noite, a outra era de igreja, a galera, assim... E aí eu voltei para Campo Grande, tipo assim, gente, não vou mais cantar. Beleza, tá? Encontraram uma outra vocalista para cantar. E eu lembro que eu fiquei dias, semanas, e nas missas eu falava assim, Senhor, me dá uma banda, um ministério, Senhor. Eu preciso de alguém que toque. Eu preciso tocar, eu preciso cantar. Você falou para mim. E aí apareceu a minha amiga Cris e o Elvis, que toca guitarra até hoje. E eles, não sei por que, a gente cruzou o olhar e eu perguntei para ela se eles tocavam, acho que porque eu vi eles tocando na missa. E aí eu comecei a cantar com eles, aí a gente fez uma banda de rock católico, que na época só tinha o Beatrix, de menina tocando, Como cantando. era o nome daquele outro? A UB também tinha, né? Tinha o AUB, o Beatrix, mas menina cantando era só o Beatrix. Só a Aura e a Lise, né? E a Lise. E aí eu comecei a cantar rock lá em Campo Grande. E aí, por algum motivo, que eu também não sei, me descobriram lá.
E aí a gente começou a trocar figurinhas, comecei a conversar com uma galera, principalmente com o Bruno Espíndola, que foi que fez meu primeiro CD. E as coisas começaram... Então, assim, é um amarrado. Eu começo a contar, não tem fim, né? Porque vai amarrando uma história na outra. Que aí a música, ela realmente fez um sentido pra mim. Mas eu sempre fui musical, mas ela faz um sentido nesse momento em que eu saio da Canção Nova no palco e essa menininha me abraça. Deus falou que queria te ver cantando e eu também vou te falar que eu quero te ver cantando. Quero convidar o nosso amigo aqui do Estúdio 1 em Pindamonhangaba, Giovanni, um homem multitarefas. Baixista também é dos nossos. Aqui, deixa ele passar na minha frente. Vai passar aí, ó. Eu preciso aqui fazer um elogio, né? Porque a gente tá numa série de gravações aqui. Falei, ó, vai vir a Nanda. Você toca violão? Não. Ah, então eu falei certo. Ela canta. Vai que eu falei, né? E ela canta. Eu falei, ela canta, mas não toca, porque recentemente a gente recebeu o Thiago teve aqui, né? Ele toca e tal. E aí ele falou assim, manda que eu tiro. Oh. Aí, ontem à noite, eu confirmei com você qual música. Eu já tinha até falado, eu acho que eu já sei qual vai ser. Só que aí, na hora que eu vi qual que era, né, como eu tava falando pra eles, eu vi que só tinha teclado. Aí, eu ia mandar sem te perguntar. Aí eu falei, deixa eu perguntar pra Nanda, né, vai que... E aí... Ele tirou ontem à noite. Então, um músico de excelência, né? Não, o Giovanni é top mesmo. Né? Eles é orgulho pros baixistas. E é o que eu postei agora cedo no meu Instagram, né? Como que Deus cuida, né? Eu procurei um estúdio aqui, porque a gente estava fazendo esse podcast em São Paulo. Eu lembro. Não conseguimos manter por diversos custos, né? Era difícil ir lá para São Paulo. E aí, voltamos no sentido... Deixa eu até reforçar aqui pro pessoal, né? A gente queria fazer um programa de bate-papo. Vamos fazer um quadro de bate-papo no canal? Aí tá. Aí eu falei, Fê, a gente já tem a logo do podcast. Tipo assim, né, o Felipe, tudo, né? Nosso amigo, fez lá pra gente. E, tipo, desperdiçou. Vamos voltar com o podcast? Aí vim atrás dos estúdios, em Pinda. E o que mais me chamou a atenção quando ele me mandou foi a qualidade do áudio, né? Porque você até aceita uma imagem embaçada, mas se o áudio tá ruim, sua atenção foca. Verdade. Só que aí ele entrega um áudio excelente. Olha aí, Giovanni. Uma imagem excelente. Vamos fazer uma publicidade. A publi. E abraça isso, sabe? Isso que ele tá fazendo aqui é um carinho, porque ele podia estar assim, deixa esse cara lá só gravar, né? Então, assim, Deus vai unindo propósitos, né? Então... Não, e eu fiquei muito, muito lisonjeada. Quando ontem você falou, não, o cara vai tirar e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, legal, massa, né? E aí, quando ele postou a música, eu falei, gente, é muito carinho, assim, né? Eu acho que é um respeito com o ministério do outro, com o serviço do outro, né? Fiquei muito feliz, de verdade. Essa letra fez sentido na minha vida. Que bonito! Vai chorar. Isso, hein? Olha aqui! Ai, que bonito! Eu passei pelo período de depressão também, né? Eu me lembrei da cura, cair e levantar. Até a deixa, Ai. Essa música é uma virada também na minha vida, que a gente pode falar depois. Mas é engraçado. Tem gente que não sabe da minha história. E quando escuta essa música, partilha comigo. Eu também já tive depressão. E quando eu fiz ela, foi um segundo momento muito difícil, assim. Que só o Rogério Dávila pra entender. Essa composição é junto com esse meu amigo. Ele teve muita paciência. Porque foi um período muito difícil de voltar a ministrar, de entender o serviço de Deus. Essa música foi a primeira música que nasceu depois de quase 10 anos sem compor. Então ela tem um significado muito grande pra mim. Eu vou cantar, só vou ficar chorando. A gente gosta de emoção no podcast. Chora mais! Dá audiência. Tem que dar audiência, chora aí. Ai. O tempo que não para, então eu percebi que já não sou a mesma, um novo em mim. Pessoas vêm e vão, momentos passarão, e estou reaprendendo a viver um novo em mim, tanto a viver.
sigo em frente sempre. É reaprender. Cair, levantar, coragem, continuar. Eu quero ir além. Cair, levantar, coragem, continuar. Eu quero ir além. Uhul! Tudo. Que Acabou, que a pessoa já tá isso? toda. Olha, não é por nada não, mas eu acho que você pode chamar o Giovanni para alguns, É, ué. alguns duetos aí, né? Obrigada, viu? Olha, que momento, hein? Ui. Gente, agora esquece a Você vê maquiagem. que a pessoa canta bem mesmo quando é, ó, voz e violão e foi. Foi. E choro. Não, e o nariz, tudo agora, tudo ruim. O início vocês ignoram, tá, gente? Nossa Senhora. Ai. É, musicalmente falando, eu acho muito sensacional ele ouvir uma vez tocar. É isso mesmo? Eu tô meio assim. Ele é fora da curva. Ele é muito bom. Não é todo Porque, músico, gente, não. eu juro, E foi ainda ontem mais, à tipo noite. assim, ó, Eu pego o horário aqui Você que eu pegar mandei. uma música Não, que e não é foi no... passado a cifra pra ele. Ele pegou Não, pelo vídeo. E ele ainda É, falou do tom. Pra mim. Ele Aham. falou, confirma com ela se é o tom. É Fá sustenido que ele falou? É. Então, ó, nós estamos gravando aqui hoje de manhã. Nós estamos de manhã aqui. A gente tá aqui sem parar, pessoal. E aqui, ó, eu mandei pra ele às 16h34 e às 16h48 ele falou, vou tirar. Aí dá pra ver que ele só foi ver à noite mesmo, sabe? Porque ele tava trabalhando, né? 16h40 e poucos. Aí ele me mandou aqui o salto. Ele, como que alguém consegue ficar com um salto desse? E é o que eu tô usando. Ó, vou deixar o clipe aqui na descrição do vídeo pra você clicar no clipe dessa música e ver o salto. E aí você já comenta lá como você consegue ficar nesse salto. E aí depois ele ainda perguntou, é ela dançando? Que Só. massa! Foi porque eu queria muito dançar num clipe. Eu tenho um sonho ainda de estudar dança. Não tive tempo na minha vida de fazer isso. Mas eu sempre tive um sonho, tanto que todo o desenho da coreografia fui eu que fiz. E até hoje a gente dançou era um galpão, na verdade, de trem, né? Quando chega o trem e gira esqueci os nomes lá que fala. Entra Inverte. o trem. Isso, inverte, aí sai o trem. Então era um lugar desse abandonado em Campo Grande. E eu falei, cara, eu quero terminar dançando. E aí era um piso de asfalto, um cimento. Até hoje, todos os meus dedões são cortados. Porque a gente dançou, sei lá, umas 20 vezes pra fazer os takes certinhos e tudo mais. Eu consegui limpar toda a coreografia com uma dançarina que era da comunidade Irmãos de Assis, que eu participava, né? Comunidade de Vida e Aliança. E aí ela foi limpando, porque ela é bailarina, e aí ela limpou algumas coisas da coreografia, movimentos que poderiam ficar mais elegantes e bonitos. Mas meu sonho era fazer isso, assim. Tanto que o clipe é todo preto e branco, e ele só colore no final, porque é exatamente assim, como se eu vivesse toda a emoção da depressão para que pudesse sair dela. Uau! Você vê que bacana. Não, e são detalhes que quem trabalha, né? Você trabalha com audiovisual, né? Sim. A gente são detalhes pensados também, É. né? Então, talvez a pessoa saque, mas talvez agora tá claro. Agora pra você. entendeu! É. Agora entendeu! E Nanda, como que chega o rock? Porque por muito tempo você foi a Nanda Rock, né? Nossa. Eu já Seu conheci pai- você como Nanda Rock, O né? seu pai, não. O pior é mesmo, ontem a gente falou, a gente vai gravar com a Nanda, mas ela é Nanda Rock? E é engraçado, todo lugar que eu vou, o pessoal coloca o nome Nanda Rock. Eu falo, gente, é só Nanda, nunca foi rock. Nunca foi? Nunca foi. Meu primeiro CD tá lá, Nanda. Só que como eu era uma... Assim, dentro do que a gente pesquisou, dentro do Brasil, a única menina que cantava rock Era cristão, então todo mundo falava, Era era o Nanda seu Rock. arroba nunca foi Nanda Rock? Eu tô Foi. ficando... Ah, No bom. início foi, porque aí era Beatrix Rock, Rosarão Rock. Aí a gente não conseguia o Nanda só. E a gente falou, então coloca rock. Aí depois a gente nunca conseguiu esse Nanda, gente. Nunca conseguiu, a gente já pediu.
inúmeras vezes pro Instagram, não conseguimos. Esse Nanda, que é uma outra menina que tem 3 postagens. E ela... Alô, Nanda, vamos fazer uma negociação aí, Exatamente. Nanda. Você ganha um CD da Nanda. E aí a gente conseguiu agora colocar o Nanda.oficial pra tirar o rock, né? Mas teve uma época que é The Flanders Rock, todo mundo era rock. E aí, porque o meu primeiro CD tem rock, na verdade ele não é só rock, né? O Thiago, ó. O Felipe tocou, eu lembrei do menino. O Felipe tocou comigo, sabe que não é rockão pesado. Tem um rock, tem uns eletrônicos. É uma mistura muito fera. Não, calma aí, explica o pessoal. Eletrônicos, senão eles vão achar que tem um DJ que entrou no meio. Fala aí, vocês têm que lembrar disso. Tem elemento, tem alguns loops, tem alguns elementos. Explica assim. melhor pra quem não sabe de música, como eu, que achei que só tinha teclado e não ia tocar. Vai. Não, então, Loop, o que é o loop? Tem o eletrônico, vamos dizer assim, que é o eletrônico da balada, que o cara vai... E o pessoal fica dançando aquele beat, que é só aquela batida. Você tá complicando, o beat. E aí você tem alguns elementos que você pega dessas músicas eletrônicas e você vai colocar no rock. É igual quando você faz aquela mistura, tipo assim, uma banda de rock, mas tem um cara tocando violino. Com a música clássica, né? É uma mistura. Ou quando tem, tipo, samba rock, né? Tem uma batida, um compasso diferente e tal. Então, o legal é que era, tipo assim, tinha umas músicas que eram rock meio dance, assim, né? Então, era um rock mais swingado. Pro público entender, no mundo todo, assim, quem que seria uma referência da sua música? Quando eu fiz o CD? A Pink. A cantora Pink. A Pink. Ela foi a minha referência na época, aí eu não lembro o nome do CD, mas era uma capa que ela tava de preto, assim. A Pink de preto. A Pink de preto, gente. Que é Pink com o I dela é um ponto de exclamação. Não é assim, senão você não acha. É muito louco isso. Eu achava sensacional. Gente, ela é muito... Tá, enfim, eu sou apaixonada com ela. E ela tá... E aí, na época, o Bruno, a gente começou a conversar, eu e o Bruno Espíndola, e eu falava, cara, eu quero fazer muito um som assim. Porque meu som era rock mesmo, na época que tinha a banda Rastro, que a gente tinha lá em Campo Grande, que a gente foi até apoiado pelo governo, a gente tem uma gravação de um DVD, muito legal. Foi a primeira banda cristã apoiada pelo governo lá, e as músicas, eu sou louca pra regravar essas músicas, tem músicas muito legais, que a gente ficou uma semana pra construir, acho que 10 músicas, e a gente fez as 10 músicas pra poder participar. E aí, quando eu quis trazer o som pra mim, eu falei, cara, tem que ter muito da Pink, que sempre foi muito uma referência pra mim, tanto vocal quanto a sonoridade dela, eu gostava muito. Então, é uma mistura de rock com eletrônico. Não é tão... Na época, né? Hoje ela tá mais no country rock e eu também. Na época se falava também meio tipo rock moderno, rock... Porque, alternativo. Tipo assim, porque o que se entendia na época rock era tipo Beatles... Led Zeppelin, Rolling Stones, AC/DC, que era um som, tipo assim, era um som mais antigo, vamos dizer assim, né? E mais Pink, orgânico, né? E também, eu tô lembrando, na minha infância, rolava um preconceito, tipo assim, grupo de amigos. Eu gosto de tudo menos rock, sabe? Era bem assim, né? Eu ouvi rock. muito isso. Eu gosto de tudo menos rock. Aqui falava. na igreja toca tudo, menos rock. E a grande questionamento comigo com o rock, porque assim, meu CD não foi aceito, César. Quando eu fiz o CD. Terminei um CD, não, animal. As fotos que eu fiz com a Liz, então nem se fala. Foi sensacional tudo que foi realizado, assim. O símbolo do Catavento, até hoje eu acho incrível. Então, que foi ela que desenvolveu, porque ela falou assim, a gente meio que brifou como que ia ser. Ela falou, cara, você é um catavento. Você tá livre no vento do Espírito Santo. Eu achei aquilo o máximo. E aí a gente fez tudo, e tanto que o CD foi indicado, teve 9 indicações de CD. Só que a maioria das gravadoras católicas não queriam arriscar com um som pra mim, assim, não estavam muito afim de arriscar. Porque vai ficar pitando, né? Não queriam arriscar. Então, o meu primeiro CD, quando eu fiz, eu fui fazer um show no Summer Night, que o Júnior falou, Nanda, faz a abertura do Summer. Foi a primeira vez que eu cantei minhas músicas para um público. Foi ali em São Paulo, não lembro onde era perto de um metrô. E aí, era perto de um metrô. Era ali. Definição pra São Paulo. Era no metrô. Uma rua cheia de prédio, com barulho de buzina. Exatamente. Perto do metrô. Perto do metrô. E aí, só uma linhazinha assim. E aí eu falei assim, cara, mas eu vou lançar a parada e não tenho CD. Tipo assim, não tinha vendagem de CD, né?
E aí ele falou, não, faz abertura e tal. Eu falei, gente, seja o que Deus quiser. E realmente, naquela época, eu fazia, assim, tudo com muito amor, mas não era muito, vamos fazer aqui para alcançar aqui, para fazer. Era muito orgânico, muito intuitivo. E aí a gente ensaiou. Na época o Felipe não estava ainda com a gente ensaiou tudo, fez o show. E a Ana da Atração, que na época era uma gravadora secular que tinha uma ramificação de músicas cristãs, assistiu o show e falou, não, a gente vai chamar ela. E aí foi o meu contrato foi com eles. E aí que eu consegui, assim, aos poucos, mas as pessoas eram ressabiadas comigo, assim. Rolou bastante preconceito de tipo... Não, mas até hoje, tipo assim, hoje o rock, você entra na... Você pode ser qualquer coisa, você entra na igreja, qualquer coisa. Eu sou maconheiro. Ai, tadinho, vem cá. Eu sou tal coisa. Eu sou LGBTQI+, asterisco, colchete. Ai, tadinho, vem cá. Eu gosto de rock. Nossa, esse aí é do capeta. Você chega com camiseta de banda, você é excluído automaticamente. E eu lembro que quando... É verdade. Eu sempre fui ovelha negra por causa disso. Eu sei, eu estou sentindo a pele, né? O quanto que eu ouvi assim, nossa, aí seu pai pregando aí, você gosta dessas coisas do demônio. É bom ser ovelha negra. Mas e negro do rock. Mas eu lembro que também, quando a gente, na época, tinha a falecida banda Conexa, e nós conhecemos vocês, você tocando, e a gente queria fazer o Terminal Rock, que seria uma atividade paralela nos eventos da Canção Nova. E aí a gente tentou fortalecer a tribo do rock, né? Então a gente chamava o pessoal do single core, do AUB, né? O single core, até hoje eu tenho conversa e relação com a galera do single core, por conta disso. E a Nanda, o pessoal do Core Attack, que estava começando também lá. Foi ativando minha memória aqui de um monte. Então, e a gente queria fortalecer de tipo assim, não, peraí, a gente tem que fortalecer o movimento, né? Para poder ter eventos assim, para poder estar todo mundo junto, para poder reunir a galera e mostrar a nossa relevância, né? Uhum. Porque tinha muito... tanto é que eu lembro quando a gente foi lançar CD, queriam que a gente não usasse a palavra rock. Aí eu falei, gente, mas é o que a gente toca. Tem 50 faixas de guitarra que nós gravamos ali. Todos os pelo elementos, amor de Deus, né? o sampler é só guitarra, não tem como falar que é pop. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Vocês falaram, né? Várias bandas que eu não vejo mais. Sim. Por que vocês acham que... Eu acho que uma das coisas é o apoio. Eu acho que, querendo ou não, eu falo por mim, assim... muitas vezes eu ia chamar... Alguém chamava eu para poder fazer uma missão. Era muito assim... Mas... Nossa, essa menina é muito... Será que ela é responsável? Será que ela é muito louca? Será que... Tinha esse lugar, sabe? Então, eu acho que quando você não tem muito apoio, acabou que aí os eventos não chamavam tanto. Ainda mais os meninos que eram banda. Porque eu, como solo, eu ainda conseguia, assim, ter bandas em vários lugares. O Felipe fez parte de minha banda, que era na região de São Paulo. Como o Diego também faz. E a gente sabe que os eventos não tem muita grana para poder levar com banda. É muito difícil, né? Porque é hospedagem, é passagem, alimentação, é toda tudo. uma logística. Então, a gente sabe disso. Então, eu acho que também teve esse particular, além da questão da receptividade, da abertura, vamos dizer assim, que eu acho que é menor. Tipo, vou chamar, sei lá, a Nanda e ela vai cantar na missa? O povo achava que eu não cantava na missa. Eu falava, gente, eu canto na missa, eu canto música de missa. A minha música não é de missa. Eu não vou chegar lá ligando. Eu não vou chegar lá com uma banda de metal arregaçando, vestido de preto, entendeu? né? E umas grandes perguntas que faziam pra mim lá no início era assim: mas você acha que a sua música ela serve pra igreja? Eu falava, olha, gente, minha música é pra pescar, minha música é pra chamar a galera a se sentir acolhida. Uma coisa é música de missa, não tem nada a ver com o que eu faço. Que eu acredito que cada um tem a sua vocação dentro da igreja, a sua diversidade de fazer aqui, os sons diferentes. Eu acho que uma vez eu vi você falando que uma mãe te agradeceu, né? Que se não fosse a sua música, a filha dela não estaria na igreja, né? Porque gostava de rock. Eu recebi muitos testemunhos no decorrer da minha vida, assim, ministerial, muito grandes. De pessoas que não se sentiam encaixadas. Porque, assim, eu já tive um undercut, eu já tive um piercing. Eu achava muito legal. Agora ele tá crescendo, ó. Ele tá aqui, ó. Eu achava muito da hora. Undercut, ela passa uma máquina ali, aqui, né? Uhum. Ele já foi muito grande, ele já foi pequenininho. Agora ele já tá... Eu não quero agora. Mas durante muito tempo eu usei. Então, as pessoas que se sentiam assim... eu não faço parte desse lugar. Nossa, na Canção Nova, quando a gente fez esse show, e depois outros
Como é que fala, gente? Um Luau? monte de luau lá. Isso, esse tanto de luau lá. Porque eu fiz vários luau. Ai, gente, meu Deus do céu. Ouvi fiz vários shows acústicos lá. E muitas pessoas até hoje que me seguem lembram ou tiram foto ou mandam pra mim, nossa, naquele dia eu me senti acolhida pela igreja. Naquele dia, quando eu vi aquela menina diferente, esquisita, tudo aquilo que talvez lá no meu passado era uma coisa tipo, ai, nossa, ela não pertence a essa tribo, talvez seja isso, entendeu? Nossa, eu lembro quando o Du fez dread. Não. Meu Deus do céu, fizeram até um conselho Jedi lá. Eu falei assim, nossa, é muita falta do que fazer você pegar um monte de gente, né, com patente alta, assim, pra debater sobre o penteado de um adolescente. Eu falei, caramba, parâmetro de Deus pra chamar a liderança tá lá embaixo, né? E assim, eu sofri preconceitos de pessoas, assim, ficarem esperando pra ver como é que ia ser minha pregação, se ela ia ter conteúdo ou não, por conta da minha musicalidade, que não era uma... Tipo assim, como se eu não estudasse... É como se o rock fosse um termo de irresponsabilidade, de revolta, de, sabe... Eu sei que ele veio desta base, mas isso não tem nada a ver com o que a gente quer colocar. Na verdade, é trazer uma enculturação também. Eu, por exemplo, hoje tenho um som completamente diferente de quando eu era adolescente, né? A gente, às vezes, esquece de acolher esses jovens, né? A gente não tem que encaixar todos eles num padrão, numa caixinha. A gente tem que entender que eles também têm as suas singularidades, né? Então, eu sofri preconceito com tudo, com roupa, com cabelo, com maquiagem, assim como lá atrás, tenho certeza que outras pessoas também sofreram, porque a igreja, ela foi aos poucos mudando também a maneira de ver a pessoa que é o evangelizador, o que canta, o que prega, né? Eu digo desde vestimenta, tipo, uma vestimenta de show é uma coisa, de pregação é outra, né? A gente não tinha essa ideia também muito, assim, explanada dentro do universo da música. Até porque a música mesmo estourou dentro da igreja através da renovação carismática. Então, a gente vinha de uma cultura de camiseta de igreja, ali arrumadinho e tudo. Aí, que nem a Adriana, quando aparecia de paetê. Eu lembro quando a Adriana aparecia de paetê, de altas pulseiras, era muito diferente naquela época. Assim como o Flávio Vitor falou isso pra mim. Ele falou assim, Nanda, eu lembro quando eu vi você a primeira vez. Eu falei, cara, eu posso arriscar. Então, assim, hoje, talvez ele, mais estilosão, tudo isso, a gente vai trazendo também para a igreja aos poucos, né? A gente veio de um padre Zezinho, de um padre Joãozinho, de um padre Jonas. A gente tem que louvar a vida desses homens, agradecer muito, porque eles também abriram caminho de uma maneira ou outra. Eles eram revoltados naquela época também. Eles foram a resistência. Eles foram a resistência, né? O estilo de música que eles tocavam. O padre Jonas, então, nem se fala. Depois veio o Ministério Canção Nova e assim vai as coisas evoluindo. Então, hoje a música, ela tá num outro lugar, né? Então, o que eu sofria... O meu CD fez 10 anos agora. Nós estamos em... Ó, minha unha. 2023. A gente está em 2023. O CD fez 10 anos. Eu ganhei o meu primeiro prêmio de troféu há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, a igreja era completamente diferente do que é hoje. Muito Tem diferente. certas coisas hoje que parece bobeira, mas eu fico feliz. Tipo assim, tem uma menina, eu acho que ela é do Colo de Deus. Ela é do Colo de Deus. Ah, que tem um cabelinho assim. Cabelo é a assim. Pri, a Pri. Cara, eu acho super legal. Tipo assim, isso não vou nem colocar 10 anos atrás, há 4, 5 anos atrás, em determinados lugares. Você precisa vir aqui. Em determinados lugares, ela nunca subiria ao palco. E ela independente do conteúdo dela, Sim. né? Você vê hoje uma galera que vai pregar, o cara tem o braço tatuado. Não que a tatuagem vai dizer da pessoa, mas há um bom tempo atrás você teria aí gente que ia negar a Eucaristia pro cara só porque ele tem tatuagem. Sim. Então eu acho legal que hoje nós temos a cabeça mais aberta, graças a Deus, assim, né? Mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para relativizar tudo. Né? Assim, isso não quer dizer que a igreja... agora a igreja... Não, é um outro movimento. É um outro movimento das pessoas dentro da igreja. A gente entender que a imagem, ou seja, eu ter um cabelo assim, assado, não quer dizer de mim alguma coisa, né? A gente não pode relativizar. Não, agora então eu posso fazer toda... Exato. Esse é o cara... Não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que isso é um alerta muito grande, porque eu estive no Summer... Teve Summer... Me senti demais você. Gente, sou eu procurando uma cadeira. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Já foi minha época. Coincidiu da minha mãe ir embora. Fui levá-la no aeroporto. Falei com a minha amiga. Na verdade, a minha amiga se propôs aí comigo. Que eu falei, eu quero passar lá. Né? Faz tempo que eu não vou num showzinho, assim. E o que me impactou foi exatamente isso que você tá falando.
eu vi uma juventude que, claro, eu não os conheço, não sei o coração deles, não sei, mas achei que tá muito relativizado isso aí, sabe? Tá muito meio que oba-oba. Não tô dizendo todos, pelo amor de Deus. Mas é bem aquilo que você tava falando. Era um pessoal da camisa escrito... Eu tinha um leão, sou do leão da tribo de Judá. Sabe? Jesus me ama. Eu só usava essas camisas, né? Gostava... Aí, o PHN, não sei o quê. Nossa, altas coisas do PHN tinha. Porque eram os mais estilosos também. As coisas do PHN eram mais estilosadas. Aí eu tinha um coração, assim, que era alto relevo. Jesus te ama, sabe? E ia pros lugares. Então, eu vi muito jovem com piercing, muito jovem tatuado. E eu falei com a minha amiga, eu falei, cara, eu sou da geração do Padre Léo que no final da pregação dele, o piercing do menino tava lá no palco com ele. Sim. Sabe? Então eu dei uma assustada nisso. E por isso que eu acho que eu me senti meio deslocada também nisso, sabe? Até porque a gente tá ficando velho. Também tem isso. Mas eu acho que é muito importante isso que você tá falando. Que não é que, então tenho que aceitar como eu sou, que eu posso fazer o que eu quero. Exatamente. Né? Então, assim, existe renúncia também que esse jovem tem que fazer. Com certeza. Existe uma mudança de vida que não é que ele vai ser careta, mas ele precisa ser diferente do amiguinho dele da escola que não tá nem aí para as coisas de Deus. Com certeza. Né? Eu acho que quando eu falo de relativizar é exatamente isso, assim. A gente tem que entender que quando a gente quer pertencer a algo, como quero pertencer à Igreja Católica, a gente tem que entender que ela é uma instituição e que tudo que tem amor tem ordem. Então, a igreja ela tem ordens dentro da igreja para que você faça parte. Se você não quer seguir essas ordens, não faça parte. Exato. Tá tudo bem. Como diz Maria Teresa de Calcutá, se quer ser um budista, seja um bom budista. Quer ser católico, seja um bom católico. Quer ser um evangélico, seja um bom evangélico. Mas quando eu falo relativizar, é assim... Esse lance que você falou. Então eu sou assim, tem que me aceitar assim. Essa síndrome de Gabriela, pra mim, é furada. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, mas é sempre assim. Gente, pera. Eu acho que a gente tem que estar aberto a entender que as mudanças vão acontecer. Talvez aquele cara que tinha um piercing, por exemplo, eu já usei piercing, hoje eu não uso mais, porque pra mim não tem significado nenhum. Porque não faz sentido nenhum. Aquele cara que tatuou naquela época lá atrás tinha um significado. Hoje o cara tá tatuado ali, mas talvez ele não faz tatuagem agora, ali, estando ali. Então, tudo isso tem um sentido, né? Lá na frente. A gente tem que entender que cada um é uma história, é um livro. Então, não dá pra gente julgar pela capa. Sim. É nesse lugar. Quando as pessoas olhavam pra mim, lógico, meu Deus, não é estigmatizando, meu Deus, coitadinha. Não é isso. Mas as pessoas, elas me julgavam pela capa, né? Quando olham uma pessoa que tá com uma camiseta ou com uma tatuagem, falam assim, nossa, essa pessoa tá aqui na igreja. Então, assim, você não sabe a história dela pra ela ter chegado ali. Às vezes ela tem um coração muito mais puro do que, às vezes, as pessoas que estão com a camiseta da igreja com a cruzinha. Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, eu falo da questão da relativizar tudo, é o que eu falo com o Adriano. É a gente achar que tem que aceitar tudo e de todas as... Não é agora isso. Agora é normal, né? Agora... Não é isso. É a gente entender o que a igreja também nos propõe e ver que se a gente quer viver aquilo, né? E o que eu acho legal esse eu tenho... Como você falou, né? Nós... como é que fala? Existe um livro, né? Cada um é um livro, tu está em processo de produção. Mas o que eu acho muito legal, e isso para mim faz parte da minha personalidade, é essa questão do rock. Né? Porque não é porque o rock é baderneiro, o rock é do contra. Não, o rock é algo que questiona. E eu acho que essa força que te leva a questionar, né, por que antes não podia nada, por que agora se aceita tudo? Eu acho que isso, a figura do roqueiro dentro da igreja é fundamental, precisa ter um cara questionando por que se acolhe qualquer tipo de coisa, por que não se tem uma catequese mais firme, por que eu com a camiseta de banda, de rock, não sou muito bem-vindo, mas por que o padre falando mole é? Então, precisa ter esse tipo de coisa. E eu acho legal que o roqueiro na igreja ele tem que fazer aquela função meio chata, que é de ser o inconveniente, que é de fazer a pergunta que todo mundo quer fazer e ninguém tem coragem de fazer. Por que isso não pode? Por que isso está errado? Qual que é o argumento? Porque eu acho que fica todo mundo naquela... O cara que usa o tal, o cara que usa a camiseta do leão, o cara que tá de dread... Todo mundo vai fazer a postura da ovelha com medo. Não vou falar nada para não ser chato e tal. Não, o roqueiro, o clássico, camiseta, estilo Seu Madruga, né? Camiseta preta, calça jeans, rasgado no joelho, né? Um all-star ali.
ele vai fazer a pergunta inconveniente e vai olhar no olho esperando a resposta. Não, né? e esse lance de você falar dessa postura, essa postura me fez me converter mesmo ao catolicismo, porque eu vinha de uma teologia muito diferente, né, de dogmas muito diferentes. E quando eu tenho a minha experiência com Nossa Senhora, quando eu tenho meu retiro querigmático, eu não fico só na emoção. Porque eu peguei o catecismo debaixo do braço e ia de padre em padre. Eu sentava e falava, por que é isso aqui? Por que é isso aqui? O que acontece aqui? Por que faz isso aqui? Mas por que a patrística da igreja é assim? Da onde que surgiu? Então, essa minha postura foi o que me levou a me conversando. Tem coisa que mais me dá ranço, desculpa. Eu ver uma pessoa na igreja, ela ali, sem ela estar ali, se ela entender o que está acontecendo. Falei, gente, você está vindo aqui, você já se predispôs. É um retiro, uma santa missa, você já se predispôs e você não vai participar disso aqui que você está vivendo, ainda mais a Eucaristia. Então, assim, eu acho que essa postura de questionamento, eu lembro muito uma pregação do padre Léo falando, a gente tem que questionar. A gente não tem que, talvez, falar tudo o que a gente pensa. Porque nem tudo que a gente pensa pode ser que escandalize um ou outro irmão que está ali perto da gente. Mas a gente tem que questionar. Questionar faz parte do ser humano. Acho que a gente tem que entender, respeitar, né, entender a hierarquia da igreja, conseguir estabelecer a ordem até dentro de nós mesmos, porque isso faz com que a gente alcance o equilíbrio, mas o questionamento é do ser humano, é natural do ser humano. Se a gente não questionar, a gente tá com o cabresto aqui só caminhando um atrás do outro. Aí tá no piloto automático. Exatamente. Você não tá nem aí. Aí a gente vai no domingo na missa simplesmente porque tem que ir no domingo na missa. Senão você vai ficar mal falado, Exatamente. Né? Você vê? Aqui é rock, Essa mano. aí. Aqui é nós. Cadê o café? Giovana, vem cantar de novo. Tá pensando em outro, assim? Quero ver se vocês são bons mesmo. Vem aqui, eu quero uma música assim, ó, no improviso. Vem aqui, ó, vou escolher Pato Fu, escolhe uma aí. Nossa, que saudade do Pato Fu. Ó, pausa aqui na nossa conversa para mais uma vez agradecer a parceria da Clero Brasil. O site está aqui embaixo, são produtos religiosos, produtos para sua paróquia, em especial, né, artigos da liturgia ali para você, mas também imagens para sua casa. E mais uma vez eu trago aqui, você é da igreja, onde que fica isso aqui? Uai, lá no altar, Jesus, pelo amor de Deus. Tá certo, é um kit de altar. É isso que eu falo, pelo amor de Deus, me mata agora não. É um kit de altar, né, quando, no momento... da consagração. Isso, mas como que fala? Você pegou a Ceci como... Não, a Nanda chegou, já não coordenadora tava lá mais. dos coroinha na Nossa Senhora Rainha? Falar que eu era... Não peguei. A Nanda, eu não era, ele fala isso pra todo mundo. Ela ele era, fala, sim, coordenadora. Não era, Fê, era o Cris você conhece. O Cris é até hoje, você deixar ele manda todo mundo. Então, aqui, ó, esse kit da Clero Brasil, que tá aqui, olha. Vem a toalha. Ai, gente, isso aqui é lindo Esse demais, aqui é o olha. sanguíneo. E vem até a toalhinha pro padre limpar as mãos, escrito purifica-me. Tá Olha lá. isso aqui. Posso ver, Pode. César? Olha que coisa linda, gente. Eu sou encantada com essas coisas. E isso é o belo da nossa igreja também, né? A gente tava com um cálice lindo deles aqui, mas a gente teve que mandar de volta. Porque eles estavam indo para uma feira, Clero Brasil, aí bombando nas feiras, né, para divulgar. E você que assiste aqui o podcast, indica a Clero Brasil pro seu pároco. Às vezes você fala, eu não tô podendo dar de presente, mas indica para ele. Às vezes ele não conhece, às vezes ele tá precisando. Às vezes o paninho da sua paróquia já tá bem velhinho. Né? Então entra lá no site da Clero Brasil e... tem o WhatsApp deles também, eles fazem todo o contato aí com você, atendimento, o que você precisar. Tem pia batismal, tem sacrário, tem tudo o que precisa na sua paróquia. Lindo, Turíbulo. É uma delicadeza. Turíbulo. É isso aí. As palavras, né? Pra que essas palavras? Então, Clero Brasil, muito obrigada pela parceria aqui. E nós estamos esperando novos elementos. Imagina eles mandaram um sacrário. Nossa, ai, que lindo. Da hora, hein? Vai ser top. A pia batismal. Super levinha. Eu queria mostrar aqui, ó, a pia batismal. A Clero Brasil. Ai, mas é muito lindo essas coisas, né? Eu fico encantada, assim, com os detalhes. Tem momentos, assim, eu nunca, né? O meu marido foi ministro da Eucaristia, mas eu nunca pude chegar tão perto, assim, nesse sentido. É uma delicadeza, de um primor os trabalhos dessas pessoas que trabalham com isso, assim, porque é muito lindo de ver, gente. É muito, muito lindo.
Nanda, quais são os planos da Nanda aí pra... Você deu uma pausa, agora Foi. tem música, clipe novo? É música nova? É música nova. Música nova, clipe novo, saindo. Quais são os planos da Nanda na música, na vida? Gente, olha, eu falei isso lá no início do ano pro padre Reginaldo Manzotti. Eu tô recomeçando. É isso que eu tô fazendo agora. Eu tô voltando aos poucos dentro da proposta daquilo que Deus me chamou, que é cantar, que é ministrar, que é falar da palavra dele. Então, eu estou indo a passos bem devagar, no sentido de não criar muitas expectativas diante do que ele reservou para mim. Eu não quero colocar a minha vontade sobre a vontade dele. E eu precisei dessa pausa. Eu fiquei mais ou menos, no total, assim, quase 10 anos, né? Sem querer fazer show, sem querer ministrar, escondidinha lá no Ministério Fanuel, ali, porque eu precisava desse tempo. Quando eu falo dessa música Ir Além, que foi uma música que é uma música que me emociona, é porque eu demorei muito para entender que Deus, ele não tinha desistido de mim. Que ele queria realmente que o meu chamado continuasse. Não porque eu sou especial nem nada disso, mas porque isso também me ajuda a continuar no caminho dele. Então, é um novo de novo viver tudo isso, porque hoje eu vou fazer quase 40 anos, uma maturidade, tem a maternidade, o meu ministério é diferente hoje, a minha musicalidade é diferente. Essa música mesmo que a gente vai lançar que chama Tua Voz, é uma música que tem uma musicalidade muito diferente daquilo que eu experimentava quando eu tinha meus 23 anos de idade, né? Então, muitas coisas foram sendo também transformadas, não só psicologicamente, espiritualmente, mas também musicalmente. Então, é uma musicalidade diferente que tem vindo, porque esse é o meu momento agora. Então, eu sou muito de viver aquilo e escrever aquilo que eu vivo. Então, é uma música que é uma declaração de amor para Deus. Que eu falo que eu vi a vida pela janela durante muito tempo. Agora eu quero viver ela porque eu escutei a voz de Deus. Então, a ideia é poder a gente fazer com que as pessoas saiam de dentro de casa. Depois de um período tão ruim que foi a pandemia, e muitas pessoas ficaram doentes. Então, eu sei que existem muitas pessoas que ficam vendo a vida pela janela, seja pela janela do celular, seja pela janela de um vidro do carro ou da sua casa, e às vezes não se propõem a viver aquilo que Deus tem para a vida delas. É uma composição sua? Minha e do Rogério. Rogério. Um abraço, Rogério. Ele é um querido também. Né? Ele é. Ai, meu mineiro favorito. Ele é meu mineiro favorito. Ainda bem que é o mineiro, a mineira. Exatamente. Brincadeira. Eu sei que você conhece muita gente especial lá, não quer entrar nessa concorrência. Nossa, não. Ali não dá. Se eu começar a falar o nome de esquecer, aí ferrou. Não dá mais, não dá não. E um spoilerzinho desse clipe aí que vem. Tem uma janela, pelo menos? Tem uma janela. Na verdade, a gente gravou esse clipe em Itapira, ali pertinho da onde eu tô morando, em Hortolândia. É um local onde a gente imaginou de ser como se fosse um salão de festa, porque eu toco piano nesse clipe. Eu aprendi os acordes, né? A gente não sou uma pessoa que toca piano, mas eu aprendi para poder fazer o clipe. E a gente trabalhou toda essa expectativa de saída daquela pessoa que, tipo, então tem eu abrindo portas, tem eu abrindo, como é que fala? Portões, né? E é muito esse lugar, assim. É como se fosse a ideia, né? Quem vai estar dirigindo é o JC, tá, gente? Um beijo para esse menino, que é um doce de menino. JC Nunes está fazendo a direção do clipe. A ideia, desde o meu vestido, que a gente procurou encontrar junto com a Bruninha, que fez a maquiagem e tudo mais. E o ambiente é como se eu estivesse num jardim. É como se fosse o jardim que o Espírito Santo passeia, mas é o meu jardim. Então, é como se eu falasse da minha vida interior e falasse daquilo que eu vivi. E aí começar essa declaração de amor para Deus, dizendo que todo esse lugar onde eu tô é a minha cabeça, é o meu coração, mas que quando eu escuto a voz dele, quando eu saio. Então... E não sei se você percebeu, mas até nesse clipe tem Maria, né? Abrindo portas e portões. Maria passa na frente. Exatamente. Não tem jeito. Mas a gente fez com muito carinho, assim. Eu tô muito... E qual é a data de lançamento? Dia 24 de novembro. Um dia depois do aniversário da Maria Flor,
né? Então, ele tem um significado também muito grande, essa virada. E aí, a partir daí, já começam lançamentos de várias outras músicas que a gente já tem... Que, assim, tudo ficou engavetado durante muito tempo. Então, agora a gente vai começar a soltar. E tem composições novas que eu já fiz também pra gente poder soltar ano que vem. Então, ano que vem é ano de fazer show, ano de fazer música, ano de cantar aí pro Brasil. E quem quiser te levar pra paróquia pra cantar na missa. Cantar na missa, no grupo de oração. Ó, você sabe o que eu aprendi esses dias? Que não se diz cantar na missa, se diz cantar a missa. Ah, é? É, eu Não aprendi sabia, com o Fábio Roniel. Porque O mestre a dos música, mestres. ela faz parte da liturgia. Então, você tá cantando A liturgia. É, não Que é tipo, legal. eu vou cantar Tá lá na missa. Não, a sua canção ali, ela faz parte do ritual missa, Que assim, legal. né? Então, é claro que leva-se um tempo até todo mundo mudar a forma de falar, né? Sim. Que eu acho que nem vai mudar, na verdade. É difícil, porque o pessoal já acostumou a Mas falar. eu acho que fica ainda mais belo você ter noção do que você tá fazendo ali Com na certeza. hora. Né? Uma letrinha que tira é a missa. Peraí, eu tô cantando a missa. Olha que lindo. É lindo demais. E dizer assim que eu queria reforçar isso, que a gente conversando, eu falo muito de igreja, né? De cantar na missa, de renovação carismática. Eu sou uma pessoa muito de comunidade, né? A Céci me conheceu um pouco lá na Paróquia Nossa Senhora Rainha. E eu sempre sou ligada, assim. Deus me deu um presente ali onde eu moro, em Hortolândia, que eu faço parte do grupo da Renovação Carismática Fonte de Misericórdia. E eu conheci a coordenadora do ministério muito por acaso. Óbvio que não, né? Muito de Deus, assim. E quando eu mudei para São Paulo, porque não vim por uma missão, eu mudei por conta da minha missão, da vida ministerial, né? Foi por conta de uma proposta de trabalho do meu marido. Um pretexto de Deus para que tudo acontecesse. E eu falava, né, quando eu cheguei em São Paulo, eu falava assim pro Adriano, nossa, amor, e como é que eu vou fazer agora? Como eu conhecer o povo para cantar na igreja, para fazer, né? E aí acabei conhecendo a Rose, que é uma querida, e que me acolheu com muito carinho. Então, assim, eu amo cantar na missa. Como que é? Cantar? A missa. Estar no grupo de renovação carismática, estar servindo ali. Eu acho que esse é um papel fundamental, assim. Eu, como missionária, entender o meu papel também dentro da minha igreja em comunidade. Então, como que o pessoal faz pra te chamar? Então, só entrar no meu Instagram, no @nandá, com H no final, _oficial. Lá vai ter o... Eu não sei como é que fala. Você vai ter um link na bio. Os 40 chegando. Os 40 chegando. Mais a maternidade. Mas você vai entrar no link da bio. Lá vai ter, além dos canais tipo YouTube, Twitter, Facebook, essas coisas, vai ter também um canal onde você entra em contato no WhatsApp para poder me chamar, a gente conversar e conseguir ver se eu posso estar indo na sua paróquia, na sua comunidade, fazer show, enfim. E tomar liberdade. Alguém também pode ir lá partilhar, né? Com certeza. Eu adoro. Essas dores aí, né, que você viveu. Às vezes quem sabe esse podcast vai chegar alguém que está aí planejando cortar os pulsos, Exatamente. né? Então, que pode ser uma partilha também, né? Pode. Eu sou muito aberta. Eu tenho conversado com muitas pessoas desde que eu voltei, principalmente por conta desse lance da depressão e dessa música, enfim. Muitas pessoas entram em contato comigo. Eu sempre falo, quando eu vou nos retiros, nos grupos de oração, ou pregar, que eu tenho pregado muito durante esse ano, até mesmo nos programas de televisão, depois as pessoas entram em contato comigo. Eu faço questão de ouvi-las, porque eu acho que o principal de uma pessoa que sente uma dor é se sentir acolhida por outra que sentiu a mesma dor. Então, eu sei a dor que ela está sentindo. Então, eu faço questão de poder conversar e acolher essa pessoa e dizer assim, eu sei da sua dor, então estamos juntos e vamos embora ir além. Entendeu? Ó, bonito. E o senhor tá caladinho hoje? Eu tô só ouvindo aqui, Eu matando achei saudade. que ele ia perguntar as coisas do rock e tudo mais. A pessoa já me conhece. Eu já conheço. O que eu quero saber agora é se nós vamos tocar junto agora na nova agenda. Com certeza. Aí o Giovanni Com também, certeza. O Giovanni vai entrar no grupo do... Não, dia a gente pode fazer um som da Não, noite. eu vou amar, vamos. E olha, eu vou falar pra você, um dos melhores shows que eu já fiz na minha vida foi com ela lá na Praça da Sé. Aquele lá, Verdade, pra mim, Talitacum. foi um dos mais legais, de verdade. Pra mim o legal foi o que eu fiz um clipe onde eu tinha 5 ou 6 HDs da minha história, né? E aí na música Você eu consegui destrinchar tudo isso e tem um dos últimos shows antes de eu engravidar que o Felipe participou. E eu tenho que mandar isso pro Felipe e pro Guilherme. Tem um vídeo maravilhoso, eu caindo em slow, porque assim, eu sou uma pessoa muito desastrada, muito, e os meninos sabem disso, e então eu me empolgo muito no palco e o salto alto, então tem eu caindo em slow, o Felipe rindo,
E o Guilherme me olhando, eu com o sapato na mão. Então, a gente viveu muitas coisas assim. Foi muito bacana. E a gente, é assim, juntou eu, Guilherme, Fábio e Felipe, a gente ri O tempo 24 todo. horas. É sensacional, é bom demais. E pra mim foi muito bom, porque, tipo assim, no tempo lá da falecida banda Conexa, né? A banda sempre foi um produto do Davi. Então, tipo assim, a gente não chegou a viver de verdade a banda, é nóis, e não sei o quê. Não, tipo assim, a gente tinha 1 milhão de ideias. Mas se o Davi, quem não sabe, é departamento de áudio e visuais, tá, gente? Não é uma pessoa, tá? É o rei um departamento. Se eles não gostassem, tanto é que a gente tinha que burlar o sistema para participar de reuniões da banda. Então, era muito, muito chato a burocracia, assim. E quando eu fui tocar com a Nanda, foi a primeira experiência que eu tive de, tipo assim, putz, somos um time. Que da hora. Nossa, ele curtia muito mesmo. A gente tocou em vários. A gente tocou em Raléu, tocou em Osasco, tocou foi... ali Itacum, a gente tocou em várias Foi coisas. muito bacana. Eu lembro que, pra mim, quando eu pegava o ônibus aqui pra ir pra São Paulo, pra gente ensaiar, eu ficava na casa do Fábio lá, era muito legal. Adorava, era incrível. Vamos voltar. Ano que vem. Isso aí. Você vai fazer um som aqui no Estúdio 1, hein, Giovanni? Sim, eu vou amar. E depois churrasco lá em casa. Aí é por sua conta, né? Isso aí eu não tô prometendo, não. Nanda, eu trouxe um presente pra você, que Adoro é um presentes. livro relativamente novo meu, que é Palavra do Dia. Legal. Ele é em parceria com a Cici Navarro. Começou assim, a Cici é uma grande empresária lá de São Paulo, que hoje é do mundo, a empresária. Uma coisa básica. Uma coisa básica, a doutora Xerri alcançando o mundo, graças a Deus. Amém. Tem episódio com a doutora Xerri, não, com a Cici aqui no podcast também. E ela me pediu para escrever mensagens que ela postava todos os dias no Instagram. Quando completou 1 ano, a gente teve a ideia de fazer o livro. Que legal. Então, é assim, você pega, por exemplo... vou pegar uma aleatória aqui do dia de hoje, que não vou falar que dia estamos gravando, para você não... Comece a chamar coincidência de providência divina, quando percebemos que tudo aquilo que nos surpreende ao longo do dia, desde achar a vaga do carro exatamente na porta do local que vamos, ou encontrar aquela pessoa que não vemos há anos, na qual pensamos ontem antes de dormir, notamos o toque de Deus nas nossas vidas e entendemos que Ele está muito mais perto e presente do que imaginamos. Confie que cada passo que você dá, cada coisa que acontece, é providência de Deus para você. Amém. Então fica aí esse presente. Nossa, isso foi providencial também você ter lido isso, porque eu sou uma pessoa que o Adriano, assim, atrasou. Eu falei, gente, é livramento. Relaxa, que Deus está cuidando de tudo. Porque se você entrar na noia de querer fazer tudo do jeito que você quer, você não entra na perspectiva do que Deus tem pra você. Isso é verdade. Nossa, mas muito obrigada. Eu adoro o livro de cabeceira. Estou terminando o livro da Ziza aqui. Eu já vai ver esse aqui pra mim. Isso é rapidinho, a mensagem diária, você vai lá ler. Olha com a Flor. Isso. Ela vai amar. Ela gosta de ler, gente. Eu não Ó, gostava. que Evoluímos. A outra geração já gosta. Que demais. E esse livro também está disponível lá no meu site, cesportugal.com.br. E aqui no YouTube já tem o link direto para o meu site. Nanda, muito obrigada por estar aqui. Não, gente. Que demais isso Fala, aqui. o que é? Nossa. Olha, falando do milagre no dia 23. É muito de Deus, né? É o dia dela? Tá vendo? Nada é coincidência. Nada é tudo coincidência. previdência. Isso aí. Então, muito obrigada. Imagina, viu? eu Foi uma fico muito alegria. muito feliz mesmo. Primeiro porque eu amo fazer podcast, amo conversar. Eu acho que a gente tem muito a falar. Eu sou muito de cantar e às vezes não sou muito de falar na internet, então eu tenho uma dificuldade imensa de poder falar assim de cara a cara. Eu acho que entrevista pra mim me dá. Eu consigo soltar mais. E tá com vocês e tá em casa, então eu tô muito feliz de também vocês não terem parado com a missão podcast. Isso, voltamos. É né, nóis. amor? E Até eu- quando Deus permitir, estaremos aqui. E eu fico muito feliz, ainda mais de ouvir que você vai voltar para a rotina, né, de cantorias, de shows e tal. Eu acho que a igreja precisa muito disso, ainda mais agora com inspirações triplicadas, né? Tudo que você viveu, Verdade. a maternidade. Então, a hora que você subir ali no palco, você vai ter muito mais condições de receber, né, meninas que passaram pelas dores que você passou. Você vai ter gente que vai olhar, eu quero ser igual ela, quero ser uma mãezona igual ela, né? Quero ter uma família linda igual ela. Então vai ser mais do que, né, a Nanda Rock, né? Agora vai ser, né, a família Rock.
E é bom demais, nós precisamos de exemplos assim, né? Eu costumo dizer que são os heróis e as heroínas da vida real. Então, louvado seja Deus pelo seu dom, pela sua coragem. Amém. Você falou isso, a gente está terminando, mas você me fez lembrar, né, quando eu fui no Fanuel pregar agora, recentemente, e aí eu falei do meu abuso, né? Que eu sofri abuso com 5 anos de idade. Uma menina veio conversar comigo, ela falou assim, eu fui abusada também, mas eu achei que eu nunca ia poder ter uma família. Quando eu olho você, eu imagino que eu posso ter uma família lá na frente. Então, bendita dor que me fez sentir tudo isso para que ela possa entender o que Deus tem para ela. Então, eu fico muito feliz com as suas palavras e acolho com muito carinho, porque eu creio realmente que todas essas dores é para fazer sentido para alguém voltar para Deus, e aí também vai fazer sentido muito para mim o que é o meu ministério. Amém. Eu queria que a última coisinha você olhasse para a câmera e que a gente possa pensar que na providência, né, como eu disse, a providência de Deus, talvez agora alguém está ali pronto para ir cortar os pulsos, né? Cada um na sua ideia que pôs, mas quem sabe é esse vídeo que pode salvar uma pessoa agora, que você chegou a esse ponto e agora Deus quer te usar para deixar essa mensagem para essa pessoa. Tudo tem um tempo para Deus. Tudo. Não acelere aquilo que Deus tem para você. Não angustie a sua vida dentro das ansiedades que são suas, somente suas. Deixa Deus prevalecer no teu caminho para que todas as providências aconteçam diante daquilo que um dia você pediu. Ele sonda teu coração, ele conhece quem você é, ele sabe das suas dores, somente ele, mais ninguém. E saiba que o tempo todo ele está insistindo e não desiste de você. Seja através desse podcast, você ouvindo agora, ou de uma pessoa insistindo todos os dias para você fazer uma oração, ou ir para a igreja, ou rezar um terço. Ele sempre está falando com você, é só você perceber. Amém. Amém. Obrigado. Foi Imagina. ótimo. Uhul. Perdi minha fala de novo. Todo mundo tem uma missão. Esse foi o Missão Podcast. Em tudo dai graças, perceba Deus os detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos, baixista da Nanda também. Nossa, nunca teve uma... Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Nunca falou marido da Cécio, nada pai da Tereza, né? Não faça assim, pelo amor de Deus, eu vou ficar sem graça. Ai, amém. Tá xixi, Que ciumenta, né?